Boa noite, amigos, irmãos. Esses momentos tão preciosos, rogamos a Jesus que nos envolva a todos na sua paz e na compreensão do seu Evangelho. Nós escolhemos esse tema para compartilharmos algumas reflexões pertinentes a nós outros, a todos nós. A porta estreita. Para que a gente possa ter noção, vamos pegar então a fala de Jesus para começarmos a fazer algumas construções dentro da luz daquilo que ele nos traz. Tendo alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso quem escreveu foi o evangelista Mateus, que nós fizemos a opção aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas Marcos também registrou esta fala do Cristo. A princípio, quando nós olhamos para essa colocação feita desta forma, que Jesus assim disse àquelas pessoas, parece-nos que muito pouco de nós terão, então, entre aspas, a salvação. Ou seja, encontrarão a felicidade, encontrarão uma vida melhor, encontrarão uma oportunidade de uma construção reencarnatória melhor. A princípio, quando nós olhamos detidamente, parece-nos uma condenação da maioria das pessoas. Mas nós temos que ressaltar que Jesus também nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Então, nós temos aí um conceito para estudarmos espiritualmente o que quis dizer o Mestre para nós. Ele nos chama a atenção quanto à nossa proposta de reencarnação, de aprendizado, e não nos condena a uma, digamos assim, a um caminho sem essa salvação, mas nos diz intimamente, com esta ressalva, de que este caminho é preciso ser trabalhado, é preciso cultivar em minha alma. Eu creio que a maioria dos irmãos, a não ser aqueles que visitam esta casa espírita ou a doutrina espírita através de uma casa espírita pela primeira vez, já de pronto poderia aqui elencar o que seria a salvação. Eu acho que os irmãos têm aí no seu coração, no seu entendimento, e começariam a dizer, elencar, olha, o homem ser uma pessoa de bem, a pessoa praticar o amor, a pessoa praticar a caridade, ela seguir os mandamentos das leis de Deus. Porque os Espíritos ressaltam numa questão do Livro dos Espíritos que a gente só sofre quando se afasta das leis de Deus, quando sai deste caminho e desta proposta que diz respeito a tudo que equilibra a vida de todos os seres. Portanto, eu tenho para com o outro o dever, a fraternidade, a solidariedade e o amor. Muito bem. A princípio, se nós respondêssemos somente isso, seria muito fácil. Então, a gente já se classificaria que nós estaríamos, então, dentro da proposta do Cristo, caminhando pela porta estreita. Eu vou fazer uma pergunta para a intimidade de cada um que deverão responder no silêncio da sua alma.
Você caminha pela porta estreita? Acha que, pelo que Jesus assim colocou, você obedece, cumpre todas as regras que o Evangelho do Cristo nos diz como nos conduzir na vida, principalmente perante o outro? Será que nós sabemos nos amar? Como nós nos amamos? Que é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e todos os profetas. Este poderia dizer de pronto que seria o caminho estreito. No entanto, nós não conseguimos achar uma resposta condizente para dizer, não, eu caminho por essa estrada tão estreita, eu cumpro todos esses deveres. Vamos lembrar daquela passagem do jovem rico, que era cumpridor das leis, né, de Moisés, e tinha lá todos os 10 mandamentos, e cumpria todos os seus deveres, e chega a Jesus e pergunta, Senhor, o que preciso para me salvar? E ele diz, o que está escrito na lei? Aí ele fala, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu Deus e todos os mandamentos. E o jovem então se volta para Jesus e diz assim a ele, mas isto eu já faço. E aí Jesus retorna ao jovem dizendo, então vai, vende todas as tuas coisas, dê aos pobres outras tantas e segue-me. Pelo que nós sabemos da história que ele recusa, porque o seu pensamento e o seu sentimento processa muito rapidamente. O que Jesus estava pedindo era muito. Mas a proposta não era necessariamente realmente a venda dos seus bens. Mas era o desapego das coisas para seguir uma proposta daquele que retorna muito brevemente, que somos todos nós, à casa do Pai. Muito bem. Se nós não conseguimos definir muito bem qual é a porta estreita, será que nós, numa reflexão, conseguiríamos responder à nossa intimidade? Então, qual é a porta larga? Se você acha que não é cumpridor porque somos imperfeitos, porque temos orgulho, porque temos vaidade, porque somos egoístas, e isso é uma característica do nosso mundo de provas e expiações, e não há nenhuma condenação porque estamos numa proposta de aprendizado, infelizmente colhemos muitas aflições com as nossas escolhas e os nossos equívocos. Mas qual é então a minha porta larga hoje? Qual é os caminhos largos que eu estou andando? Se eu consigo definir muito prontamente iluminação interior, seguir os mandamentos da lei de Deus, né? Amar o próximo como a mim mesmo, respeitar a todos, seguir o Evangelho nas suas propostas, em todas as suas propostas, e nós conseguimos cantar muitas coisas na nossa intimidade, embora saibamos que muito pouco vivenciamos. Sabemos que nos marca a característica de nos esforçarmos por sermos bons cristãos, mas que ainda não somos. Então, nós temos aí um grande drama e nós queremos bater e encontrar, pedir e será nos dado, né? Então, se há uma busca, se ele mesmo disse, batei e se vos abrirá, há uma busca e há um encontro. Se eu consigo definir muito prontamente o que é o caminho estreito, mas já percebo que não consigo me conduzir muito corretamente por ele, embora muitos de nós, ou a maioria de nós, façamos esforços para sermos pessoas de bem, a nível de fraternidade, a nível de perdão, a nível de aceitação daquelas pessoas
que eu não compreendo, há aquelas pessoas que, de propósito ou de uma maneira, não têm simpatia por mim, que eu encontro uma dificuldade de sentimento. E aí eu começo a me dar uma porção de respostas que não é a resposta da porta estreita. Então, quais são os caminhos da porta larga? Vamos começar com uma pequena reflexão com o Espírito Emmanuel. Emmanuel trouxe vários livros que, inclusive, traz muito entendimento sobre os versículos da própria Bíblia, do próprio Evangelho, discorrendo com muito mais simplicidade para compreendermos a proposta. Vamos olhar o que ele nos diz. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Quer dizer, eu peço a porta estreita. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que o elevará nos caminhos infinitos da vida. Puxa vida! Tudo, a maioria, a não ser que estejamos pelo determinismo da lei, e nós podemos detectar o determinismo da lei que se opera em nossa vida, que são situações que nós não podemos mudar, mesmo com os esforços. Uma limitação, por exemplo, física, um dos exemplos é um determinismo da lei. Eu nasci com esta limitação. Está determinado pela lei divina que eu necessitava desta limitação para me locomover, para me manifestar mediante a vida e o meu próximo. É um determinismo da lei. Mas existem outras tantas coisas, a grande maioria, que o livre-arbítrio concedido pela divindade nos dá a porta da oportunidade das escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo. E ele está dizendo para nós que nós escolhemos as dificuldades. Nós escolhemos os esforços. Nós escolhemos, às vezes, o sofrimento purificador. Não é dizer que o espírita gosta de sofrer. Não. Ninguém está determinado por Deus especificamente para sofrer. Nós sofremos porque estamos colhendo aquilo que semeamos. O mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelas nossas próprias escolhas, que nós acabamos de dizer para nós que queremos este em detrimento daquele outro caminho. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós compreendemos quanto nós temos que quitar quanto nós temos que aprender, quanto nós temos que repor a lei de Deus, tudo aquilo que nós afastamos, quantas pessoas nós prejudicamos, quantas pessoas nós conduzimos pelos caminhos largos, pela nossa influência, pela nossa exigência, pelo nosso descaso e, às vezes, pela forma de nós conduzirmos a educação daqueles que nos cercam. E nós fizemos escolhas. E quando nós entendemos isso espiritualmente, nós rogamos a Deus a oportunidade de reencarnar e, às vezes, receber nos braços aquele outro em que nós tiramos a vida, em que nós tiramos tudo o que ele tinha, em que nós conduzimos pelo mau caminho, em que nós odiamos por alguma coisa
E nós compreendemos que precisamos refazer os caminhos, que precisamos aprender a amar, que precisamos fazer o bem aonde nós produzimos o mal. E nós rogamos pela oportunidade de estar com Ele ao caminho. Só que aí, diante dessa dificuldade, nós mergulhamos na terra e pedimos esse caminho. E Emmanuel diz para nós assim: nós obtemos o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, nós recebemos a oportunidade reencarnatória, o corpo físico, para nos manifestar na grande escola da vida. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Por quê? Porque nós queremos fugir das dificuldades. E normalmente a gente diz: puxa, fulano é tão feliz, tudo acontece ao contrário comigo. Fulano tem uma estabilidade, tudo para mim dá errado. Fulano tem os filhos tudo organizado. Os meus, olha as dificuldades que eu tenho. Beltrano ou fulana tem o companheiro ou companheira que o valorizam. E olha o meu esposo ou a minha esposa, o que faz para mim. Olha os meus filhos, quanta ingratidão. Então a gente não quer o testemunho, o compromisso do nível de amor que requer um trabalho de compreensão, de educação, de aceitação, de entendimento da vida, de diálogo e de proposta. Então, nós fugimos às dificuldades, porque nos envolve o esquecimento do passado, a fim de que nós caminhemos juntos dos nossos e que muitas vezes aqueles que nos cercam, amigos, colegas de trabalho, às vezes mesmo no lar, estão lá pessoas que nós temos uma proposta de aprendizado e de amor. E nós fugimos a essas dificuldades. Empenha-se pelo menor esforço. Eis aí o nosso caminho largo. E é uma realidade de todos nós. Nós vamos nos justificando quando temos que fazer algo que detenha ou que solicite, peça, exija de nós um grande trabalho. Se nós tivermos um doente no lar, acamado, às vezes nós na intimidade queixamo-nos da falta de liberdade, de horário que nós vamos ter para sermos felizes. Nós não queremos essa dificuldade. Mas essa dificuldade pode nos ser a grande porta da oportunidade e temos um compromisso com ele. Nós não cuidamos de alguém por acaso. Nós temos compromissos com eles. Alguém não cuida de nós por acaso. Eles têm compromisso conosco. Compromissos de vidas passadas que nós semeamos, que nós os envolvemos, que nós somos o causador da sua infelicidade, da sua desdita, e ele está agora comigo para que eu faça a minha parte, para que eu compreenda o sacrifício que preciso fazer. Então é um nível de resignação e de entendimento quando nós dizemos que seja feito a sua vontade. É porque compreendemos que a vontade de Deus é a melhor para nós. Embora nós não consigamos estabelecer isso, nem compreender isso com um olhar nesta vida. Nós não temos o olhar além desta vida. Porque se tivéssemos, nós estaríamos na mesma situação quando nós pedimos para reencarnar. Quero a porta estreita. Quero logo quitar esses débitos e desejo avançar.
Desejo buscar o meu progresso e a minha felicidade. Mas não há como eu buscar o progresso e a minha felicidade tendo deixado muitas pessoas na retaguarda. Por minha culpa. Por minhas escolhas. Ou então apenas porque eu o amo e não consigo avançar e ser totalmente feliz, porque a caridade e o amor me pede que olhe para trás e estenda a mão. Então eu tenho um compromisso, de um jeito ou de outro, com aquelas pessoas. Tendo o sacrifício, exige vantagem pessoal. Longe de servir ao semelhante, reclama o serviço dos outros para si. Olha o nosso egoísmo. Normalmente, a gente reclama para nós esse tipo de situação. E ele ainda avança. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Ninguém irá quitar os nossos compromissos por nós. Quando os nossos olhos físicos, cansados do tempo, de alguma doença, de alguma situação, fecharem para a vida da terra e se abrirem os olhos da alma e do espírito, responderemos a Deus e a nós outros pela consciência, o grande tribunal, o que fizemos da nossa oportunidade reencarnatória. Ninguém irá responder por nós, nem nossos filhos, nem nossos companheiros, nem nossos amigos, nem nossos pais, ninguém irá responder por nós. Somente a nossa consciência, diante das leis que regem a vida, diante do código que regem a vida, responderemos aquilo que deixamos de fazer, as oportunidades do bem que deixamos passar e o mal que produzimos. Então, ninguém responderá nesse sentido. E aí, então, nós nos acharemos úteis ou veremos que deixamos passar essa oportunidade e nada realizamos de útil. Que com todas as propostas que tínhamos, negligenciamos a todas e escolhemos o caminho mais fácil, o que menor me exigisse. Não quisemos sequer servir ao outro, quisemos sempre ser servidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes reconquista o corpo, as transformações da morte. Quantos de nós já ouvimos essa situação? E quantas vezes nós já passamos por essas situações? E aí então vai dizer assim: ah, se fosse possível eu voltar. Pensam todos. Eu faria tudo diferente. Quantos exemplos nós vemos das pessoas em dificuldade, nos seus momentos finais, porque pressente que a vida lhe escapa pelos vãos dos dedos, seja qual forma for, e lamenta-se por aquilo que deixou de fazer, que deixou de viver. Para que a gente analise um dos caminhos, uma das propostas, vamos falar um pequeno conto, que diz assim, que um sábio tinha o costume de viajar pelas suas terras e perguntar às pessoas se elas eram felizes. E como ele já estava abastecido de muitos conhecimentos que as pessoas lhes transmitiam, ele costumava confirmar aquilo que as pessoas sentiam, os seus sentimentos. E naquelas terras era de comum as pessoas se hospedarem na casa dos outros assim que passavam naqueles vilarejos. Então se
hospedava viajantes. E ele passou num certo vilarejo, na frente de uma residência muito bonita, de uma fazenda muito grande, e pediu pouso. De pronto, o senhor, com a sua família que lá moravam, lhe forneceu o pouso. E muita conversa, muitas perguntas. Ele era uma pessoa muito ponderada, e ele viu que aquela família tinha muitos recursos, tinha muita abundância à sua mesa, e que todos tinham uma certa alegria. E ele então pergunta ao senhor, então, ao pai de toda aquela família, se eles eram felizes e se ele era feliz. A qual pensou um pouquinho e lhe respondeu de pronto: eu sou feliz. E ele pediu que ele então dissesse por que ele se sentia feliz. Ele diz: olha, veja todos os recursos que eu disponho. Toda a minha família, né, tem uma saúde razoável, nós temos todo o alimento que precisamos, temos todas essas terras que desfrutamos da natureza, né? Me envolve todos os netos, todos os filhos, as noras, os genros. Eu sou uma pessoa feliz. E as posses que o senhor tem, já que está enumerando se é feliz? O que possui? Aí ele começou a dizer tudo o que possuía. E o sábio lhe perguntou: o senhor possui pedras preciosas? E o homem de pronto disse a ele que possuía muitas pedras preciosas. E ele disse assim então: muito bem, então, para ser feliz, o senhor possui todas as pedras. Me falaram em certa aldeia que para um homem ser feliz, todas as pedras preciosas, inclusive uma pedra muito rara, o diamante negro, ele possuía. E o homem parou para pensar e disse: mas eu não possuo. Que pedra é essa? Disse: olha, é um diamante negro. Então, depois do jantar, depois dessa boa conversa, no outro dia o sábio iria sair, iria viajar novamente. O homem não dormiu mais. Puxa, e agora? Eu não possuo esse diamante negro, não pode estar completa a felicidade. Eu tenho a obrigação de procurar a felicidade da minha família. Ele então, depois que o sábio se pôs ao caminho, reuniu toda a família, deixou aquele lar de convivência em busca daquela pedra preciosa que, segundo o sábio, era necessário para as pessoas serem felizes. E ele então disse à família que iria buscar para eles e para ele o diamante negro, para ser completo a felicidade. Ele precisaria conquistar aquele bem que era importante para as pessoas, classificado para as pessoas. E ele não percebe então que aquela convivência que tanto lhe fazia bem, ele iria deixar. E foi-se em busca do diamante negro. Passou-se muitos anos e ele não encontrou o diamante negro. Vez ou outra conseguia uma correspondência à sua família, mas não os viu mais. Seus netos cresceram, né? As pessoas envelheceram, ele adoeceu e acabou numa cidadezinha qualquer desencarnando, sem o diamante negro. Passou-se novamente muitos anos, o sábio, já então bem idoso, voltou por todos os seus caminhos e, chegando nesta grande casa, nessa fazenda tão linda, lembrou-se daquele homem que declarava ser feliz e que tinha todas as coisas que lhe proporcionavam a felicidade. E ele resolveu novamente pedir hospedagem. Agora então, os seus filhos lhe atendiam, que foram de pronto contando ao homem que o seu velho pai havia desencarnado, havia falecido, sem pormenores do que ele estava fazendo. Então o jovem convidou este sábio, este senhor,
para entrar numa pequena saleta para tomar um café. E quando ele deu de frente para uma grande lareira, ele olhou e disse: nossa, mas eu não sabia que o senhor possuía tantos diamantes negros. O jovem ficou olhando para ele e disse: esses pedregulhos aí, eles foram extraídos do riacho ali no fundo da minha casa. Moral da história: o que procuramos? Tudo o que procuramos realmente nos é necessário? É motivo do nosso caminho largo? É motivo realmente da nossa real necessidade? Não que esteja aí uma condenação, porque em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Servir a Deus e a Mamon, Jesus vem falar que não se podia servir simultaneamente dois senhores. Que nós não tenhamos o pensamento errado. E jamais condenou as pessoas que teriam posses, porque ele outorga às criaturas a condição, às vezes, de um estágio, de uma abastança, de uma riqueza maior. No entanto, ele tem um compromisso espiritual para prover àqueles que lhe cercam e à sociedade o bem que ele possa produzir, ou seja, ele deve saber usar os talentos, a riqueza que Deus lhe emprestou para este estágio da vida. Não há uma condenação. Quem se condena por caminhos largos e sofre em demasia, e muitas vezes sofrimento provocado por nós mesmos, porque nós não estabelecemos o que é realmente necessário para nós outros. Quando não, deixamos a convivência, a bela convivência do lar, em busca dos nossos diamantes negros, em diversas formas na vida. E chegando à nossa velhice, muitas vezes olhamos para trás e vamos repetir: eu deveria ter convivido mais. Eu deveria ter brincado mais com os meus filhos. Eu deveria ter observado isso e aquilo. Então, um dos caminhos largos, e Jesus coloca isso, e muitas vezes é interpretado por uma condenação, mas ele vai especificar uma dificuldade, que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele não está condenando, mas ele está dizendo que você tem alguma coisa para fazer com aquilo que Deus te deu. E que você deve fazê-lo. E que estes bens não são só para você desfrutar a vida, como se a vida fosse um grande cruzeiro, um grande divertimento, mas que é para você bem usar. Sim, você pode satisfazer com equilíbrio aquilo que você acha que é necessário a você. Mas não pode esquecer que há tantos outros que às vezes estão sob a sua responsabilidade, porque você detém alguma coisa que possa ajudar a humanidade. Isso se dará também com a inteligência, isso se dará também com a convivência, isso se dará também com as nossas aptidões. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante. Está lá por 890, um pouquinho para frente, que eles vão perguntar se a pessoa tem uma certa aptidão e que muitas vezes se conduz a outro estilo de vida, a outra vontade de querer ser e ter na vida, e que muitas vezes conduzidas pelos pais. E os espíritos vão responder que Deus nos concede as aptidões, os talentos necessários
para termos um caminho glorioso e de vitória sobre nós mesmos na vida, e que muitas vezes, pela porta larga, nós queremos aquilo que é de interesse pessoal, aquilo que é mais social. Porque se eu tiver um talento muito simples de manuseio com as minhas mãos, eu digo, não, mas eu quero título de doutor, seja lá em qual área, mas não é o meu talento. E os meus pais me conduzem assim, não, meu filho tem que ser doutor. Mas o talento dele era para ser sapateiro, para ser costureiro, para ser agricultor, para ser outras tantas coisas de manuseio tão gratificante quanto qualquer título que se dê. E ele então escolhe a sua porta larga. E muitas vezes dirá logo ali na frente, eu sou infeliz com o meu trabalho. Eu trabalho nessa vida dura porque senão vou passar fome. Mas não queria fazer isso. Sim, mas não observou as suas aptidões. Não observou os seus talentos, que são a sua riqueza, que Deus lhe concede nas oportunidades da vida, a fim que você exerça algo de bom, seja útil a você e ao seu próximo. Então, quais são as nossas portas largas? Muitas. Muitas. É mais fácil nós analisarmos para encontrarmos um apoio, porque o Evangelho se diz que quem lê um livro vive o que o autor quis dizer. Vive a vida do autor. Quando você lê o Evangelho, é para você viver com o autor, com aquele que disse todas as coisas. Não foi ele que escreveu. Os companheiros à sua volta registraram. Mas você tem que viver aquela vida que ele propôs. Ele é o modelo e guia. E disse para nós qual é o caminho de felicidade. E quando nós começamos a falar o que ele disse, parece-nos fácil. Mas daí a gente logo se justifica e começa a caminhar em propostas que não é bem a nossa. Então, eis o caminho largo. Não é o caminho de condenação no sentido que Jesus está nos condenando, mas é o caminho da proposta que nós devemos observar o que me faz feliz. Aonde eu posso ser mais útil às pessoas, à sociedade e a mim mesmo. Nesse sentido, nós temos que observar. Quando perguntado aos espíritos nobres de que forma a doutrina espírita iria ajudar no progresso da humanidade, os espíritos respondendo, matando o materialismo. Porque não se pode servir simultaneamente a dois senhores. Tem essa palavrinha no meio. Porque eu não consigo servir ao bem se necessariamente eu sirvo só, única e exclusivamente aos meus interesses. Eu não consigo, aliás, como Emmanuel colocou, servir ninguém se o que eu desejo sempre é ser servido em todas as propostas. Eu quero que minhas ideias sejam aceitas, eu não aceito as ideias diferentes dos outros, eu acho que a verdade está comigo, eu esqueço de ver que cada um tem um progresso realizado. Por mais que eu creia em mim, que já detenho um pouquinho disso, ainda assim eu tenho que ter a resignação coletiva, a resignação do olhar para com o outro e dizer assim, se Deus concedeu àquela criatura que estivesse aqui, por mais que ela seja de mau caráter, ou por mais que o mal resida dentro dela, ela está tendo uma oportunidade reencarnatória, que eu provavelmente já tive. Quem sabe eu cometi os mesmos delitos e já reparei.
Quem sabe não cometi, mas ela está tendo uma oportunidade. Se Deus o ama tanto quanto ama a mim, por que então eu devo dizer que aquela não merece estar aqui? E eu começo então a escolher tudo em detrimento da minha vontade. Eu não posso servir aos propósitos da vida, me espiritualizar, dizer a mim que eu estou aqui, eu sei de onde eu venho, quais são mais ou menos os motivos que eu estou aqui, porque eu estou crescendo, né? Eu posso mais ou menos refletir pelas minhas dificuldades o que fiz e o que fui, e desejo construir uma vida melhor, um futuro melhor. Eu não desejo voltar nesse eterno sofrimento que me aflige. Então eu estou vendo a proposta que a vida está me apresentando. E se nós disséssemos assim, quem de nós poderá dizer que completará este ano todo? E se eu voltar agora para a pátria espiritual, o que leva? As coisas que eu tanto busco? Eu então vou dizer assim, não, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Quem tem que gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Será que essa reflexão é condizente ao ser fraterno, ao ser cristão e ao ser que entende que está numa jornada de progresso e que tem muitas coisas para conquistar? Que, aliás, os espíritos falam das paixões, que uma paixão é tudo aquilo que desequilibra, tudo que eu quero em excesso, o que eu quero de menos é meu desequilíbrio. Tudo que é em excesso está desequilibrado. Então é neste sentido que vamos analisando. Nós temos uma mensagem do espírito chamado Bezerra de Menezes, creio que a maioria conhece, né? Essa mensagem veio agora, nós colocamos apenas aqui algumas reflexões. Metamorfoseando-se, o materialismo penetra em todos os ramos do conhecimento humano. E as religiões não escapam da sua habilidade camaleônica de se disfarçar, porque permite os métodos perturbadores das necessidades corporais do ser humano no seu processo de evolução. Toda boa religião é toda aquela que faz do ser um bom cristão, um homem de bem. Se ela não trabalha para fazer do ser um homem de bem, se ela dá-lhe concessões de acordo com as multidões, então nós temos que nos preocupar. Na atualidade de sofreguidão e de tormento, o ser humano procura uma forma de escapar das provações necessárias ao seu processo evolutivo. E não raro são atraídas essas almas para a proposta equivocada do Deus Mamon, porque é onde nós vamos correr atrás, como se nós não fôssemos morrer no corpo físico e retornar e recomeçar outra vez. E Mamon deísta que fascina e embriaga os invigilantes e os precipitados. Às vésperas da grande transição planetária, que já se inicia desde há muito, atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez. Quantos despertam na hora do testemunho, quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura do homem das bem-aventuranças, mas que não suporte o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez, desistindo daquilo que se comprometeu consigo mesmo. Quantos de nós não fizemos já essa opção? Então, nós temos sempre tempo de pensar e de melhorar. Aquela passagem do Evangelho que eu citei a vocês, do capítulo 16, item 7, não se pode servir a dois senhores. Só confirmando a nossa fala aqui. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela
melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua existência comporta. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Meu grande diamante negro. Não é? Então, vamos refletindo sobre o nosso caminho largo. O que estamos buscando? Qual é o nosso verdadeiro interesse? Aonde estão os nossos verdadeiros tesouros? Aonde está nosso verdadeiro valor? Às vezes, eu me repito e peço perdão àqueles que já ouviram. Nós esquecemos de valorizar os momentos que vivemos. O cafezinho com a família, a macarronada no domingo, o momento de estarmos juntos, de conversarmos, de lermos, de trocarmos ideias, de convivermos. O momento da natureza, que se aproxima de todos nós com as suas belezas, que nós não aproveitamos. Esses dias um amigo dizia no grupo de estudo assim: eu estava apavorado no trânsito como todas as pessoas, porque estava um engarrafamento enorme e eu também tinha horário a cumprir. No entanto, eu caí na real de que eu não poderia fazer nada. Eu avisara então ao escritório que o trânsito estava, com um problema, deveria ter acontecido algum acidente e tudo mais, e que eu logo chegaria ao trabalho. E lancei um olhar à rua, com os grandes ipês amarelos, roxo, branco, e eu me dei conta de quanta beleza em frente ao meu desespero, porque eu tinha que buzinar para o carro da frente, pedir que o carro do lado saísse. Que vida é essa que nós vivemos, que não apreciamos o que Deus nos oferece? Então vamos apreciar o que Deus nos oferece. E Ele nos oferece muito, meus irmãos. Nós temos muito mais a agradecer do que a nos queixar, do que pedir. Porque recebemos muitas oportunidades. Um teto que nos cerca, um amigo que está ao nosso lado, o evangelho que nos ilumina, a família que nos rodeia, a saúde, embora das dificuldades do homem da terra, mas que nos visita a alma. Nós podemos ver, nós podemos falar, nós podemos abraçar, nós podemos dizer ao outro quanto amamos, nós podemos brincar e observar a criança, o jovem, o idoso. Quantas coisas nós podemos realizar. Então aproveitemos e tracemos um rumo do que realmente é o nosso tesouro, do que realmente importa para nós, como se nós fôssemos viver a nossa jornada aqui e agora e nos questionar: quando é, Senhor, que te apraz me levar de volta à grande pátria espiritual? Que será que levo? Qual é a importância que eu estou dando para as coisas e para a vida espiritual? Para as pessoas que me envolvem, para o amor que eu tenho que semear, para as oportunidades que eu tenho que abraçar. Aquele que às vezes te bate a porta é um ser muito caro ao seu coração. Isso está no Evangelho. Vamos observar todas as pessoas que nos cercam, todas as oportunidades que temos, porque nós temos muito para agradecer. E viver intensamente a vida. E sermos felizes no possível, segundo os Espíritos, a posse do necessário, a fé no futuro e a consciência tranquila. Esta é a felicidade possível aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigado
pela atenção dos senhores e das senhoras.